bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma lição da classe Jardim de Infância da Escola Bíblica Dominical. E já estamos na lição 11, olha só, estamos já acabando. E o nome da revista de hoje, da lição de hoje é O Perseguidor que se tornou amigo. Olha só que coisa estranha, a gente está falando de tantos amigos e hoje nós vamos falar de alguém que foi transformado. Ele foi de perseguidor a amigo de quem? De Jesus, isso mesmo. E essa lição, essa história se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 19. E o versículo de hoje, que é para guardar no nosso coração, diz assim, ó. Vamos ler aqui com a tia? Eu leio e vocês repetem, tá certo? Preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos lá? Preguem o evangelho a todas as pessoas. Agora vamos ler. Na versão da Bíblia, está lá em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, a tia está até temática que tem na camisa. Ide. O que significa isso, tia? Ide? E por que aqui tem o planeta Terra? Como assim? Porque Jesus nos deixou uma missão: fazer discípulos, falar dele para as outras pessoas, para que elas se tornem amigas dele, assim como o personagem de hoje. E eu já vou dizer o nome dele. O nome dele é Paulo. E a história de hoje é incrível. Vamos escutar para a gente aprender mais uma história. Vamos lá. Paulo, ele era muito dedicado, porém ele estava enganado. Ele estava fazendo as coisas erradas. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo ao mundo para nos salvar. Ele não acreditava nisso. Então, ele perseguia os seguidores de Jesus, os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus, achando que estava acertando, mas não estava, não é mesmo? E aí ele foi ao sacerdote e pediu uma carta, uma autorização para ir até a cidade de Damasco. Como era o nome da cidade? Damasco. Oxe, tia, isso aí é nome de fruta, mas tinha essa cidade chamada Damasco. Então Paulo foi até essa cidade e aí quem fosse seguidor de Jesus, ele iria prender. Olha só como Paulo era. E essa notícia já tinha percorrido ali aquelas redondezas. E as pessoas sabiam que Paulo era muito mau com quem seguia Jesus. E aí Paulo pegou o seu cavalo e foi até Damasco. Só que aí, de repente, veio uma grande luz do céu, uma luz tão forte, mais forte que a luz do sol, que Paulo caiu do cavalo. E aí ele ficou atônito, ele ficou sem entender aquilo. Se levantou e a voz disse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo fez: Senhor, quem és tu? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E aí Paulo ficou assim sem entender e disse: O que é que o Senhor quer que eu faça? E aí o Senhor, Jesus, disse: Entre na cidade e lá te dirão o que tem que ser feito. E aí aquelas pessoas que estavam com Paulo só viu aquele claridão, mas eles não ouviram a voz que falou com Paulo. Então, eles pegaram na mão de Paulo e o conduziu até a cidade de Damasco e ele entrou na cidade. Quando ele chegou lá, ele teve uma visão que alguém iria orar por ele. E aí o Senhor se apresentou a Ananias. Ananias era um profeta. E aí o Senhor disse a Ananias: Ananias,
vá até a cidade de Damasco, na rua da direita, e lá você irá falar com Paulo, você irá orar por ele. E aí Ananias ficou com medo e disse: Senhor, Paulo tem uma reputação ruim, ele persegue a quem segue o Senhor. Como é que o Senhor quer que eu vá orar por ele? Eu não sei não, viu? Ele com medo, né? Porque ele prendia as pessoas que seguiam Jesus. E aí o Senhor disse: não, Ananias, ele é vaso escolhido meu. Foi o Senhor Jesus quem escolheu a Paulo. E aí Jesus já tinha se mostrado a Paulo e Paulo já tinha sido transformado. Porque quem escuta falar de Jesus, quem sabe do que Jesus fez, Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos levar para morar no céu. Sabe o que esse C quer dizer aqui? Céu. Quais são as letras do nome céu? Vamos lá. Ó, céu é com C, a letrinha E, tem um acento. E qual é a outra letrinha que tá faltando ali? Isso mesmo. O céu. E Jesus morreu na cruz, se entregou por nós, por nos amar, para nos levar para morar no céu, para que nós fôssemos amigos dele aqui e nós fôssemos morar no céu. Mas para que tinha isso? Porque quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, eles moravam no jardim, só que aí eles pecaram e nós ficamos longe de Deus. E Jesus precisou fazer esse sacrifício na cruz. Mas a boa notícia é que Jesus se entregou por nós. E quando nós aceitamos Ele no nosso coração e somos transformados por essa palavra, o nosso coração passa a ser limpo. Então, nós temos a promessa de que um dia Jesus irá voltar e nós iremos morar no céu junto com Jesus. Então, Ananias era um homem muito obediente ao Senhor. Então ele disse: tá bom, Senhor, eu irei lá. Então Ananias foi orar por Paulo. Isso já tinha passado-se 3 dias. E Paulo estava orando esses 3 dias sem comer e sem beber. E ali, quando Ananias chegou a Paulo, onde Paulo estava, e orou por ele, colocou a mão sobre ele e orou, a tia disse que Paulo tinha ficado o quê? Cego. Paulo tinha ficado cego. Com o tombo que ele levou, ele ficou cego, sem enxergar esses 3 dias. Então, quando Ananias orou por ele, o que estava nos olhos dele caiu como escamas de peixe. Ele pôde ver novamente. Então, nesse tempo, o Senhor tinha se revelado para Paulo. E aí, ele passou de perseguidor a amigo de Jesus. Agora, ele era amigo. E sabe o que aconteceu depois disso? Paulo se tornou um grande pregador do Evangelho. Ele pregou para muitas pessoas que Jesus é o caminho para o céu. E essa é a nossa missão. Ide por todo o mundo. Nós precisamos falar para os nossos pais, se eles não forem crentes, se eles não servirem a Jesus, para os nossos amigos, para as pessoas mais próximas, ou qualquer pessoa que você tiver contato com ela, que você ama, que você conheça. Você tem que falar de Jesus. Dizer a boa notícia da salvação, que Jesus morreu para nos levar para o céu, para nos salvar dos nossos pecados. Então nós somos transformados. Quem escuta a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é transformado. Então quem mentia não mente mais. Quem desobedecia a mamãe e o papai não desobedece mais, porque vive conforme a palavra do Senhor nos ensina. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado também, não é? Deixa lá o seu like, o seu gostei e até a próxima! Tchau!